Ontem eu lembrava a vocês o que Nossa Senhora pediu em Fátima, lembra? Que eram 3 coisas: a reparação, a consagração e o que mais que ela pediu? Para rezar o... Tem um século, né, que ela pediu que a gente rezasse pelo menos 1/3 em família. Nem estou falando do rosário, hoje nós vamos falar do rosário, mas pelo menos 1/3. E por que apesar de ser um pedido de uma mãe, a gente não obedeceu até hoje? Eu acredito que a gente não obedeceu, porque a gente não compreende muito bem o que era o terço, né? A gente acha que é só uma repetição monótona de Ave Maria, Santa Maria, e aí a gente não reza porque a gente não compreende. Ontem eu falava com vocês, com que Maria vocês caminham? Às vezes a gente reduz Nossa Senhora a uma santinha que nos concede graças por um baixo preço. Mas ela é a nossa mestra. É ela que nos dá o caminho, nos ajuda e nos leva de volta para casa. Então, quando eu vou falar com vocês da oração do rosário, eu estou falando de uma das armas mais poderosas que existe no mundo. Pode parecer que é nada, né? É uma coisinha simples que eu estou andando com ela na mão. Mas a gente desconhece o poder do terço. São João Paulo II, ele fez uma encíclica sobre o terço, sobre o rosário. E ele fala que o rosário, ele tem 4 dimensões, né? Que é o que nós vamos conversar um pouco sobre ela. E ele fala que a primeira coisa do terço é que ela é uma oração, que a gente chama oração cristológica. Por quê? O corpo do terço é Ave Maria, Santa Maria e Pai Nosso. Mas a alma do terço, quando nós estamos rezando o terço, nós estamos revendo todos os mistérios da vida de Jesus. Então o rosário, ele é o compêndio do Evangelho. Porque a gente começa lá em Nazaré e termina depois lá de Jerusalém. A gente anda com Jesus. Mas o terço, ele nasceu lá no coração de Nossa Senhora. Em Lucas, no capítulo 2, no versículo 19, fala que quando Jesus nasceu, que Nossa Senhora viu aquelas condições que ele nasceu, está escrito, ela guardava todas as coisas no seu coração. E ela ficava meditando, você imagina? Ela não entendeu por que aquele menino nasceu naquelas condições, ele era o Filho do Altíssimo. Depois lá em Lucas capítulo 2, versículo 51, quando Jesus perde no templo, que Nossa Senhora volta com São José e ele fica para trás. Como todo bom adolescente, ficou para trás. Eu não gosto nem de pensar na aflição dela, né? Não tinha celular para ela achar ele. Imagina, quem que ela perdeu, né? Não era qualquer filho, né? Era o Filho do Altíssimo. E quando ela encontra com ele, as coisas que ele fala, as situações que ela vê, ele volta para Nazaré com eles, era submisso a eles. E o que está escrito lá? E ela guardava todas as coisas no seu... Então Nossa Senhora meditou tudo isso que aconteceu. E nós vamos rezando o terço junto com Maria. A gente reza com Maria e como Maria. Nós vamos meditando o terço. Então nós temos que pedir primeiro a Nossa Senhora, são muitas graças, né, gente? Ontem eu falava com vocês que a nossa vida cristã é um encontro da liberdade com a graça. Que tudo nós temos que pedir a Deus, a graça. Sem a graça não fazemos nada. Igual ele falou em João 15, sem mim, nada. E nada é nada. A gente não estaria aqui sem a graça de Deus, né? Não estaríamos de pé sem a graça de Deus. Então, quando nós vamos rezar o terço, primeiro tem que pedir a ela a graça de conseguir rezar. Segundo, me ajuda a meditar, me ajuda a contemplar. O terço é uma oração contemplativa. Contemplativa. Então, me ajuda a rezar o terço, me ajuda a não voar, né? Eu estou rezando a Ave Maria, Santa Maria, sendo que eu estou falando, quando de repente está lá na Salve Rainha, acabou. E a gente não viu, né? Então é preciso pedir a Nossa Senhora, a senhora me ajuda a meditar. Então eu quero rezar com a senhora e como a senhora. Como a senhora meditou, me ajuda a rever. Porque no primeiro momento eu estou meditando os mistérios da vida de Jesus. Mas depois, à medida que eu aprendo a contemplar, eu vou meditar, na verdade, é a minha vida sob o olhar de Jesus e de Maria. É diferente. Eu vou ver as alegrias, as tristezas, as dificuldades da minha vida nos mistérios da vida de Jesus, sob o olhar dela e dele. Então, esse é o primeiro momento, então, que a gente precisa aprender com ela. Me ajuda a recitar a oração do anjo Ave Maria, a senhora que é cheia de graça. E sabe uma coisa que me encanta demais quando eu rezo o terço? Porque quando a gente reza a segunda parte, que a gente fala, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, que hora? Agora. Quais são os 2 momentos mais importantes da nossa vida?
Agora, porque eu só tenho agora. E na hora da nossa morte. Esses são os momentos mais importantes da nossa vida. E mãe a gente chama agora, né? No perigo a gente grita quem? Mãe, me acode, né? Então, é maravilhoso quando eu penso nisso, que a sensação que eu tenho é que ela cutuca Jesus e fala, agora. Agora. É agora que tem que agir. Então, uma mãe, né? Que pode interceder por nós. A outra visão do rosário, a gente chama que é uma dimensão eclesial. Lembra daquele momento tão difícil quando Bento XVI pediu a renúncia? O que aconteceu na Praça do Papa? Várias pessoas que estavam em Roma foram para a praça. E tinha pessoas de todas as nacionalidades. Mas como é que o terço une? Porque se alguém estava rezando em alemão, quando termina e vai começar a Santa Maria, todo mundo sabe que encerrou, cada um repetia na sua língua. Então existe uma unidade junto com a mãe a rezar pela igreja do filho dela. Nossa Senhora rezou com os apóstolos, não foi esse o início da igreja? Ela ficava em cenáculo com os apóstolos em oração. Naquele dia, naquela praça do Papa, a igreja estava reunida com ela, através do terço. Cada um na sua língua, rezando por um momento tão difícil, e que o Espírito Santo viesse sobre a igreja, para que a igreja pudesse continuar o caminho dela. Mas a intercessão era direta com ela, né? A terceira dimensão tão linda, é que quando a gente vai rezando o terço, e vamos rezando o rosário, Nossa Senhora, junto com o Espírito Santo, vai trabalhar a nossa santificação. Porque ela vai trabalhar, pela ação do Espírito Santo, vai trabalhar em nós, a formação de Cristo em nós. Vocês imaginam o trabalho que Nossa Senhora tem com cada filho. Quanto mais eu me colocar diante dela em oração do terço, mais a ação do Espírito poderá vir até cada um de nós, para trabalhar em nós a nossa santificação. Então prestem atenção, quando Nossa Senhora conversa com os meninos, né, com Lúcia, Jacinta e Francisco, eles perguntam, nós vamos para o céu? Vamos para o céu. O Francisco tem que rezar um pouco mais de terço. Vocês acham que uma criança do tamanho de Francisco, da idade dele, era tão pecador que tinha que rezar muito terço? De verdade, não é? Não era. O que vocês acham que Nossa Senhora olhou para ele e falou, esse menino tem que rezar mais? É que na verdade Nossa Senhora viu em Francisco uma dimensão contemplativa maior. Então, como Nossa Senhora falou com eles, que Lúcia precisava ficar. E Lúcia precisava ficar só mais um pouquinho, 90 anos, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas a Jacinta e o Francisco iriam embora antes. Então, o que Francisco combinou com Lúcia? A Lúcia passava perto da casa deles, eles eram vizinhos, para ir para a escola. Aí Francisco falou assim, ô Lúcia, você que tem que ir para a escola aprender a ler e escrever. Nós vamos embora para o céu agora, não precisa ler não. Nós vamos fazer o que na escola? Nada. Ele estava errado. O que ele fazia, vocês sabem? Ele ia para a igreja e ficava em adoração 4 horas, pelo menos, por dia, para fazer companhia para Jesus. Então ele ficava lá rezando o terço diante do Santíssimo. Ele falava, eu vou fazer companhia para Jesus e você vai estudar. Quando você sair da escola, você passa aqui, nós vamos embora. E nós, será que a gente tem esse desejo que Francisco tinha de ir lá fazer companhia para Jesus? Será? Ele ficava 4 horas por dia até chegar a peste lá da época e levá-los embora. Ele ficava em oração diante de Jesus, fazia companhia para Jesus. Isso é uma doçura dessa criança, né? E vocês sabem que quando, não sei se vocês sabem disso, que quando foram procurar o túmulo de Francisco, foram fazer uma exumação dos cadáveres, achou um caixão, e na hora era o corpinho, falavam, era um menino, mas falou, não, esse menino que tem uns 4 anos só. Mas o pai dele falava, não, mas foi aqui que enterraram o Francisco. Mas como tinha morte de muita criança na época, com a doença, lembraram que tinha enterrado uma outra criança menor. Aí cavaram mais um pouco e abriram um outro caixão. Como é que Francisco foi reconhecido? O que vocês acham que tinha no caixão dele que ele foi reconhecido? Foi o terço. Pelo terço dele reconheceram que era, o pai dele falou, é ele, por causa que ele não largava o terço. A grande arma, ele não largava o terço, né? Então, olha que coisa belíssima. E a outra coisa que Nossa Senhora pede, ela fala, pela oração do terço, vocês serão responsáveis pela paz do mundo. Aí a gente pensa assim, mas será que uma Ave Maria que eu rezar o terço aqui na minha casa, eu vou estar colaborando com a paz do mundo inteiro? Porque é claro que o inimigo de Deus vai falar na sua cabeça assim, bobagem. Mas é porque tudo que Deus nos pede
é desproporcional ao efeito que ele faz. Quando Nossa Senhora respondeu sim, ela não tinha dimensão de tudo que ia acontecer. Todas as gerações me chamarão bendita, bem-aventurada, todas as gerações. Quantos séculos se passaram e nós estamos aqui falando dela, né? Imagina, ela não tinha noção. Falaram, você quer ser a mãe do Altíssimo? Ela não sabia que ia ser mãe de uma humanidade inteira, ser responsável para devolver para Deus todos os filhos dele. Não é brincadeira a missão dela, de formar Jesus em nós, né? Essa luta diária com a nossa salvação. Mas vocês imaginam a dimensão. Lembra da história de Naamã? Lembra Naamã, o sírio que tinha lepra? Lembra? Lembra não? Está na palavra de Deus no Antigo Testamento. E que ele tinha na casa dele uma serva que tinha sido levada em cativeiro. E ela falou com a patroa dela: se o meu patrão conhecesse o profeta que tem em Jerusalém, ele ia ser curado. Aí ela conta para ele conta para o rei. Aí mandam ele cheio de ouro, cheio de coisa. E ele chega até o rei de Jerusalém. E ele rasga a roupa e fala: quem sou eu? Não sou capaz disso. Aí fica sabendo que tem o profeta Elias. Aí ele vai lá na tenda de Elias. E Elias nem sai lá de fora. Fala: manda ele se banhar lá no Rio Jordão. E fala: eu andei isso tudo, vim aqui para entrar nessa água. Lá na minha região não tem um rio mais importante do que esse. Não vou. E foi embora. Aí os servos dele foram atrás dele e falou: mas meu senhor, nós já andamos até aqui. Por que o senhor não entra ali? É só banhar 7 vezes no rio. E aí ele foi convencido, entrou. E quando ele entra e banha 7 vezes, a pele dele fica igual a de um bebê. Então aquilo que Deus pede, entra na água, ficou livre da lepra. Reza o terço e vocês serão responsáveis pela paz do mundo. Então Deus pede muito pouco em relação ao que Ele faz, quase com o nosso nada. É assim. A dimensão daquilo que Deus faz é extraordinário. Mas por que as coisas a gente não faz? Porque a gente não acredita. O que foi que Isabel falou para Nossa Senhora? Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. Nós lemos a palavra de Deus e não cremos que aquilo é real e é para cada um de nós. Depois da Santa Missa, a oração que mais agrada ao céu é o rosário. Jesus fala que essa oração foi criada para as almas simples. Existe um livro que eu trouxe, o trecho que Jesus fala sobre o rosário, porque é tão lindo o que ele fala que eu não quis perder nenhuma vírgula do que ele falou, porque às vezes a gente não leu. Existe um livro, o título é em latim. O livro foi feito para os sacerdotes, mas Jesus falou que além dos sacerdotes, esse livro seria para todos aqueles que ele permitisse que chegasse às mãos. Graças a Deus eu já li, espero que a grande maioria já tenha lido. Chama Ensine Ezo. Alguém conhece, ouviu falar? Algumas pessoas, 1, 2, poucas pessoas leram. Esse livro é uma das coisas mais lindas que chegou na minha mão, por um presente de Deus. É como se Jesus assentasse do seu lado e te ensinasse a adorá-lo. Então o livro está assinado um monge beneditino, porque esse monge está vivo. Então não pode ter o nome dele, senão o povo vai lá e mata, coitado, de tanto querer saber as coisas, né? A gente tem que ir em Jesus, né? Mas Jesus fala sobre o rosário. E eu vou ler para vocês o que foi que ele falou, para que eu não perdesse nada do que ele falou. Então preste atenção naquilo que Jesus disse, para que a gente não perca. Ele diz, guardem essas frases dele no seu coração. Ele fala: não há problema ou dificuldade que não possam ser resolvidos pelo recurso fiel e perseverante ao Santo Rosário de minha mãe. Vou ler de novo. Não há dificuldade, não há problema que não possa ser resolvido pelo recurso fiel e perseverante. Essa graça a gente precisa pedir a Deus por intercessão de Nossa Senhora. Precisamos pedir a ela: me dá a graça de ser perseverante. Nós estamos num mundo que não tem mais uma coisa que chama paciência. A gente mal rezou uma Ave Maria e fala: não, rezei demais hoje. Uma Ave Maria. Rezou o terço, nem o rosário, fala: não, rezei demais. Demais nada, né? É nada. Eu me lembro de um sacerdote que foi atrás de Madre Teresa. Conhece essa história? O sacerdote chegou lá na casa de Madre Teresa e a recepcionista falou: mas ela não pode receber ninguém. Falou: mas eu não vou sair daqui enquanto eu falar com ela. Aí foi lá contar para Madre Teresa, falou: esse sacerdote falou que não vai embora enquanto eu falar com a senhora. Aí ele conta que ela chegou, aquelas mãozinhas assim enrugadinhas, toda durinha, pegou na mãozinha dele, foi puxando ele lá para dentro de uma sala.
E ele já tinha guardado na cabeça dele, enumerado, tudo o que ele fazia de obras de caridade. Aí Madre Teresa olhou para ele e fez uma pergunta. Vocês arriscam qual foi? O que vocês acham que Madre Teresa perguntou para ele? Não, perguntou para ele, quanto tempo você reza por dia? Diz ele que a alma saiu do corpo, né? Ele falou, bem, eu rezo o ofício, eu celebro a missa e rezo o terço que a minha avó ensinou. Ela olhou para ele e falou assim, mas isso é nada. Você reza muito pouco. O que Madre Teresa fazia antes de sair para as obras de caridade dela? Alguém sabe? Alguém já leu a vida dela? Ela ficava em adoração ao Santíssimo. Porque ela falava assim, sem Deus nós somos pobres demais para servir aos pobres. E a gente acha que é só dar uma esmola. Sem Deus nós somos pobres demais para servir aos pobres. E Jesus fala assim nesse livro, a fome física, ela passa. Você dá uma sopa, você dá um leite, essa fome passa. Mas quando você for sair, me leve para os outros, porque a fome espiritual poderá ser eterna. Compreende a nossa missão? Nós que somos cristãos, que já conhecemos, precisamos continuar. Então nós precisamos, mas sem a perseverança, não caminhamos. O alimento só é transformado no contato com o fogo. O tempo que o fogo fica diante do alimento. Sem a nossa perseverança em rezar todos os dias, nós não saímos do lugar. Então Jesus falou que não há problema ou dificuldade que não seja resolvido pelo Santo Rosário. Então ele fala, o Rosário é o dom que minha mãe oferece aos pobres e simples. Imagina, Nossa Senhora está dando este presente para nós. Eu podia morrer de alegria com ela. Aos pequeninos, que são capazes de ouvir o Evangelho. Porque uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Às vezes a pessoa está falando e você não escuta. Mas ouvir, a escuta, ela implica em obediência. Escutar significa obedecer. E obedecer implica em prontidão. São José escutava e era pronto para servir. Isso é belíssimo. Nós ficamos pensando, será que foi para mim mesmo essa palavra? Quando você abre o Evangelho, lê, está escrito assim, não julgueis e não sereis julgados. Não, Jesus falou para aquele povo lá naquela época. Não foi para mim não. Enquanto a gente não ouvir a palavra e não permitir que a palavra chegue no nosso coração e nos transforme, o Evangelho não fez nenhum efeito na nossa vida. Então por isso que Jesus falou, aqueles que são capazes de ouvir o Evangelho em toda a sua pureza e lhe responder com um coração generoso. Então eu escuto a palavra de Deus e tomo atitude em relação àquilo que eu escutei. Então por isso que Jesus falou, ele foi feito, o rosário foi feito para cada um de nós, que é capaz de ouvir e de agir a partir da palavra. É a almas como estas, aí Jesus fala, as pequeninas e as frágeis, as fracas, as pobres e fiéis, que o rosário é entregue. É a almas como estas que o rosário pertence. Amém? Não existem sofrimentos que não possam ser suportados em paz, desde que a alma esteja rezando o rosário. Ontem eu falava com você sobre isso. Diante de um sofrimento muito grande, diante de uma dor que parece que Jesus esqueceu de nós, que parece que a gente está vivendo uma derrota em cima de outra derrota, que o mundo está escuro para nós e que nada resolve. Às vezes a gente precisa de pedir a Nossa Senhora a graça da paciência, de suportar em paz até o fim. Até o fim. Porque às vezes a situação ainda não acabou e é difícil. Assim como ela ficou em silêncio diante da cruz, ali beijando os pés dele, ela permaneceu em silêncio, suportando até o fim. Então às vezes a gente precisa pedir a ela a graça de suportar até o fim. E Jesus fala, não tem sofrimento que não possa ser suportado em paz. Ontem nós vimos que o pecado contra a esperança é qual? É o desespero. É o pecado contra a esperança, é desesperar. Então se o sofrimento me encontra rezando o rosário em paz, porque só ela, né? Só a presença dela pode nos ajudar a ficar assim, a receber essa paz que o mundo não compreende, que o mundo está do avesso e você continua em paz, não alienada à dor, mas vivendo a dor na presença daquele que é o seu sustento. Porque rezar não nos blinda contra o sofrimento, mas nos dá a certeza que a gente não anda sozinho, né? Eu lembro de quando meu irmão internou, que ele chegou grave, o pessoal olhava para mim e falava assim, mas vocês são calminhos assim mesmo? Não, eu estava rezando o terço ininterruptamente, né? Então Jesus fala,
através do rosário, toda a graça e poder dos meus mistérios passam pelo imaculado coração de minha mãe e são derramados sobre os corações dos pequeninos que a invocam, repetindo o ave do anjo de novo e de novo. Quando a gente termina de rezar o mistério, eu aprendi isso e depois eu vi Jesus repetir isso para uma mística que se chama Gabriele, num livro que se chama Ele e Eu. Então, por exemplo, você termina de rezar o mistério da encarnação, você fala: graças do mistério da encarnação, descei em nossas almas. É isso que ele fala. Essas graças são derramadas em nós imediatamente. E a gente não consegue compreender, porque é graça demais, é mistério demais. Então que essas graças desse mistério que eu rezei sejam derramadas na minha alma agora. É lindo isso, é agora. E aí Jesus vai falar uma coisa aqui linda, quer ver? Ele fala que existem... Jesus fala que existem doenças que são curadas pelo rosário. Existem doenças que são curadas apenas pelo rosário. Jesus conta que à medida que a gente vai rezando o rosário, as graças são derramadas. E da alegria que ele tem de entregar as graças pelas mãos da mãe dele. Então existem doenças incuráveis, improváveis, que são curadas pelo rosário. Que vocês não se esqueçam disso, porque isso é a palavra dele. Jesus fala que essas doenças são as nuvens de trevas e confusão que somente o rosário pode dispersar. Presta atenção nisso. Existem coisas que somente o rosário pode libertar. É isso que ele está dizendo. Porque ele é a oração favorita da minha mãe. Uma oração que nasceu nos patamares celestes. Eu falei com vocês, o terço foi feito no céu. Por isso que é uma oração que agrada tanto o céu. E foi carregada à terra pelo meu arcanjo. Uma oração ecoada e amplificada na igreja através dos séculos. Todas as aparições de Nossa Senhora, ela manda a gente rezar o terço. Então, todos os papas mandam a gente rezar o terço. Não existe uma oração mais lembrada. As pessoas me ligam e falam assim: ô doutora Filó, qual que é a oração boa para rezar para o marido? Eu falo: rosário. Qual que é a oração boa para rezar para o filho? O rosário. Qual que é a rosário. Qual que é a oração forte e poderosa? O rosário. Às vezes a gente não acredita, né? Mas é o rosário. Mas é o rosário. Eu falo: vocês estão precisando da graça, fica querendo rezar só o terço, né? Não fica querendo barganhar. Ou preguiça. É uma oração amada por todos os meus santos. Todos os santos rezavam o rosário. Uma oração de imensa profundidade e poder para desarmar o maligno. Cada Ave Maria que a gente reza é uma bofetada que você dá na cara de Satanás. A gente não sabe dessas coisas, né? Mas devia saber. Então Jesus fala assim: há almas que têm dificuldade na oração do rosário. Essa doçura de Jesus me quebra. Ele olha para nós e fala assim: eu sei que você tem dificuldade de rezar o rosário. Ó, que bonitinho. Ele já sabe que nós somos custosos mesmo, ele sabe. Ele sabe. Por isso que eu falo com vocês que esse livro é uma coisa que nos quebra. Esse livro, ele é um encanto. Ele fala: a dificuldade não está no rosário, mas está na complexidade daqueles que lutam para alcançar a sua simplicidade. Muitas vezes a gente acha que rezar o terço é coisa de gente pobre, né? Pobre que reza terço, né, gente? Que reza terço, que é simples, que faz uma oração simples. Isso aqui, qual é a dificuldade teológica? Nenhuma. Todo mundo consegue compreender. Por isso que é doce demais o nosso Deus, porque Ele coloca a coisa na nossa mão. Fala, igual a sensação que eu tenho é essa mesmo, que Deus nos olha igual criança. Fala: esse povo só dá conta do leitinho, como diz São Pedro. Vocês só dão conta de tomar o leitinho. É isso. É uma oração simples, mas de uma dimensão que a gente não tem dimensão. A gente não tem conhecimento dela. Mas Ele fala isso aqui, né? Vocês precisam de lutar para conseguir a simplicidade. Deus não precisa de nada que possa impressioná-lo. Também não temos nada que possa fazer para impressionar a Deus. Mas era a simplicidade, é o que eu creio. Eu repito as palavras que não fui eu que disse, foi o anjo que trouxe. Então Jesus fala: isso é lindo. Por isso, convoque as almas à oração do rosário. É o que nós estamos fazendo aqui agora. Convoque todo mundo. Convoque todo mundo que se levante, que se ajoelhe e reze o rosário. Essa convocação não é minha, é dele. Aí Jesus fala: através do rosário, guardem isso, eu curarei os doentes da mente e do espírito. Nós nunca vivemos um século tão neuronal. Nunca vimos tantas pessoas dependentes de remédio, tantas pessoas com depressão, com ansiedade. Nunca vimos.
Nunca vimos. Tantas crianças têm que tomar remédio de tarja preta. Nunca vi isso na minha vida, na história da pediatria, tanta criança doente, tantas famílias doentes. Desde que nós paramos de rezar o terço em casa. Então eu curarei os doentes da mente e do espírito. E trarei paz onde há conflito. Quantas famílias destruídas dentro das casas. Quantas famílias que deixaram de ser família e viraram república. A mãe está fazendo a comida, cada filho está trancado num quarto, cada um com fone de ouvido, cada um com a tela de celular, e não há diálogo dentro das casas. Eu trarei paz aonde há conflito. O que nós temos que fazer? Rezar isso. Farei grandes santos entre os pecadores. Santificarei meus sacerdotes. Darei alegria aos meus consagrados. E semearei novas vocações em abundância. Prestaram atenção em tudo que ele falou que vai fazer? E nós temos que fazer o que mesmo? Rezar rosário. Agora a última coisa que ele vai dizer. Ele fala assim: escuta, portanto, o pedido feito por minha mãe. Só tem um século. Em tantos lugares. Eu falei ontem com vocês, o primeiro pecado dos nossos pais foi Adão e Eva, foi o que mesmo? A desobediência. E nós estamos fazendo a mesma coisa. Herança, né? Tem que quebrar essa herança. Ele não obedeceu, nós temos que obedecer. Escutar vem do mesma raiz que é obedecer. Escuta o seu pedido. Escuta. Acolhe no seu coração. Acolhe. Que eu tenho que pedir e acolher. Fazer disso uma verdade na minha vida. E ora o seu rosário, que é por ti. Por ti. Quando ele falou isso, ele pensou em cada um de nós. Que por ti, assim como para ela, meu Pai realizará maravilhas. Às vezes Deus não consegue fazer o que Ele quer fazer na nossa vida, porque nós não damos espaço e não damos a obediência necessária. Filó, mas você não sabe o tanto que é difícil rezar o rosário na minha casa. Meu marido não gosta de rezar. Meu marido acha que quando eu estou rezando o terço, que eu virei beata, que eu estou com problema, que eu só rezo o terço. Então deixa eu contar para vocês a história de uma amiga minha. Ela trabalhava comigo no hospital. Ela é da fisioterapia. E a gente já rezava o terço há muitos anos, desde que eu me entendo por gente, né? Que lá em casa meu pai punha todo mundo para rezar o terço. Eu já rezava o terço. Quando eu fui embora morar sozinha, eu continuava rezando o terço. E eu tinha um grupinho que a gente reunia todo dia para rezar terço. E ela se encantou com o rapaz e foi morar com ele. Morar com ele, teve 2 meninas lindas. E eu era pediatra, sentei com ela, falei: amiga, essa história não está certa não. Você parou de rezar o terço, você está em pecado. Nós temos que acertar a nossa vida diante de Deus, nosso Senhor. Que a coisa mais importante da nossa vida é o céu. A coisa que eu mais preocupo é a salvação das nossas almas. Isso é sério demais, é muito sério. Está errado. Ela falou: Filó, mas é assim, a igreja está aqui, meu marido atravessa a rua. Ele não dá conta nem de ouvir, eu não consigo nem voltar para rezar com você mais o terço. O que eu faço? Nós temos um segredo. Bom, fala com a Nossa Senhora assim: tira Jesus do colo, um bocadinho, e coloca meu marido, deixa eu entregar para a senhora. Um menino simples, bom, fácil, muito fácil. Homem completamente da ciência, homem só do raciocínio ali, que é para lá de lá. Ele não vai entender isso nunca. Ele nunca vai entender que é uma oração tão simples que a Ave Maria, Santa Maria, não vai entender. Falei com ela: não, minha filha, não preocupa não. Põe ele no colo dela e fala: está entregue. Se você não tiver coragem, fala: Filó mandou falar que eu posso entregar. Põe lá no colo dela e não fale nada com ele. Reza escondido o terço. Reza de madrugada. Depois que você puser os meninos para dormir, logo que o marido estiver bem desmaiado, você levanta e reza o terço, para não ter implicância. Reza. Passaram os meses, né? Alguns meses, que a gente tem que ser perseverante. Ela chegou no meu consultório, me ligou, falou: eu preciso falar com você com urgência. Eu falei: vem cá, minha filha. Ela estava sem fala, falou: Filó, senta que você não vai acreditar. Eu falei: vou. O que Nossa Senhora fez? Conta para mim, o que ela fez? Filó, meu marido chegou do serviço, chegou da universidade, assentou, eu olhei para a blusa dele, tinha um bottom de Nossa Senhora. Eu achei que eu fosse morrer, fingi que ele nasceu com aquele bottom, né? Eu fingi. Falei nada, com medo de atrapalhar, né, Filó? Eu fiquei calada. Aí ele falou comigo assim: ô bem, você sabia que na esquina aqui de casa tem uma igreja? Ó. Eu falei: é mesmo? Eu falei: Filó, de retardado. Eu falei: é mesmo. Fiquei com medo de fazer qualquer movimento, de atrapalhar, né? É mesmo, eu tive lá. Ela falou que achava que ia morrer. Você teve lá? Eu estive conversando com o padre. Ela falou: agora eu acabo de morrer. E o padre, Filó, o padre falou com ela: e o padre está precisando de ajuda. E eu falei com ele que nós vamos ajudar. Ela falou: agora eu morro.
nós vamos ajudar. Então ele vai vir aqui, que ele vai me preparar para a crisma. E eu vou me consagrar a Nossa Senhora. Aí nós vamos casar. Então o que é difícil? É acreditarmos que uma simples oração pode mudar a história de uma casa inteira. Mudou a história de uma família inteira. Domingo ele era o primeiro a falar, hora da missa. Ela falava com mim, pelo amor de Deus, levanta e não atrasa. Não podemos desanimar seu pai, vamos embora. Hoje eles são atuantes dentro da igreja, mas por causa de quem? Dela. O que foi que ela fez? Fez algum sacrifício? Rezava escondido, claro, mas isso é coisa de mulherzinha, né? Mas entregou na mão dela. Ontem eu falava para vocês, Nossa Senhora trabalha em silêncio no nosso coração. Ela trabalha silenciosamente. Tudo que vocês entregarem na mão dela, ela fará. Ela fará. Tinha uma outra mãe no meu consultório que chegou e falou, filho, duas crianças pequenas, meu marido perdeu o emprego e conseguiu um emprego lá no Nordeste. Nós estamos em Belo Horizonte, lá no Nordeste. Está muito difícil. É difícil família longe. Os meninos ficam adoecidos, chorosos. Como é que eu faço? Eu falei, reza o rosário. Pode ser o terço, não? Eu falei, misericórdia, deixa eu explicar. Você está precisando da graça, está querendo barganhar. Larga de preguiça e reza o rosário. Mas o que mais? Mais nada, reza o rosário. Fala com Nossa Senhora de mulher para mulher. Já falei com vocês, ela é uma mulher, só que não tem pecado nenhum. Uma coisa louca. Mas ela nos entende. Reza o rosário. Aí passou uns meses, ela me ligou. Filó, e não é que funciona mesmo, Filó? Meu marido conseguiu um emprego em Belo Horizonte e voltou, foi transferido. Então, não existe nada que vocês peçam a ela. Nada que a gente não consiga pela força da oração. Até hoje, até esse momento que eu estou falando com vocês, eu nunca ouvi nada que Nossa Senhora não tenha intercedido. Mesmo diante daquelas pessoas que não sabem nem ler. Então, lá no hospital, a gente lida com a população, muitas vezes analfabeta. Nosso povo é muito pobre. Eu lido com SUS, né? Trabalho na Santa Casa, com todo orgulho da minha vida. A gente lida com 100% SUS. Mas às vezes as mãezinhas não sabem ler. E muitas vezes elas não sabem nada. E às vezes elas me cercam no corredor e falam, doutor, vão lá rezar para minha filha. O que eu rezo? Eu falei, o terço, o rosário. É só, eu não sei. Eu não tenho terço. Por isso eu já tenho uma coleção de terço que eu vou entregando. Mas como é que eu rezo, se eu não sei ler? Nossa, na conta grande você reza o Pai Nosso. Nas pequenas você reza a Maria. Nossa Senhora entende. E eu poderia ficar aqui contando para vocês quantos milagres eu presenciei pela oração do terço. Quantas vezes a ciência disse não e a vida disse sim. Deus disse que era para manter. Quantas vezes? Né? Então, eu vou contar um caso que talvez vocês já lembrem de eu ter contado dele, que era uma mãezinha, teve gêmeos, e uma das crianças ficou conosco no CTI com problema de coração gravíssimo. Mas era gravíssimo. Então a neném era muito desnutridinha, não tinha força para nada, para mamar, para nada. E a outra gemelar ficou em casa com o pai, no interior. E essa neném, nós conseguimos levá-la na graça de Deus para a cirurgia. Ela conseguiu estar lá, mas não conseguia recuperar. E um dia essa mãe virou para mim e falou assim, doutora Filó, eu não aguento mais. Já tinha 3 meses de internação no CTI. Não era 3 dias, 3 meses. Eu não aguento mais. E aí no dia seguinte eu cheguei, quando eu fui dar as notícias, ver os pais. Eu falei com ela, ontem você falou comigo que não aguentava mais, então eu trouxe uma arma para você. Ela falou, que é isso, doutor Filó? Aí eu falei com ela, abre a mão que eu vou te dar a arma. Aí dei o terço para ela. Falei, essa é a maior arma que eu conheço na minha vida. Eu não conheço outra igual. Aí ela falou, mas eu não sei rezar, doutora Filó. Eu falei, mas eu vou te ensinar a rezar. E aí... E ela falou comigo, mas eu não sei rezar, eu não sei, não entendo esses mistérios, não entendo. Eu falei, mas Nossa Senhora não vai pedir isso para você, não? Você vai rezar, eu não estou conseguindo dormir, doutor Filó, essa menina não sai do respirador. E eu sei que você já tem que fazer traqueostomia, né, minha filha? E tudo mais, eu não estou dando conta. Eu falei, quando você for rezar, você fala com Nossa Senhora, é de mãe para mãe, fala com ela, me ajuda minha filha. E aí eu falei, estou perdendo o tempo de madrugada. Eu falei, nada, a hora que você perdeu o sono, vai rezando. E só um parêntese, existe um movimento na igreja de umas freiras, que todos os dias, à meia-noite, elas começam a fazer adoração ao Santíssimo pelas mães cansadas. Isso é maravilhoso.
Elas ficam em adoração. Eu fico imaginando quantas mães ela alcança, que é aquelas mães que passam noite e dia no hospital. As mães das crianças especiais. Então elas fazem adoração pelas mães cansadas, né? Você vê que que a igreja é uma comunidade, uns vão rezando pelos outros para que a gente possa andar, né? Então eu ensinei ela a rezar. Ela falou, mas eu vou saber, vai. Pai Nosso, você sabe rezar? Sabe. E Ave Maria sabe rezar? Sabe. Salve Rainha sabia mais ou menos. Eu falei, nós vamos entender, Nossa Senhora vai ajudar. Essa mulher começou a rezar todo dia, o dia inteiro, eu vi ela com o tercinho na mão. E a menininha começou a melhorar. A dieta começou a dar certo. Ela não tinha força nem para respirar, não tinha músculo. Ela foi melhorando, eu falei com o povo, essa menina está melhorando. Essa menina está melhorando. Aí chegou uma quinta-feira, eu falei com ela assim, essa menina só melhorou muito. A infecção está controlada, ela está ganhando peso. Então, nós vamos estubá-la segunda-feira. Hein, doutora Filó? Dobre o terço. Vamos rezar mais. Eu falei com ela, eu já combinei com o broncoscopista, ele vai estar aqui na Santa Casa na segunda-feira. Nós vamos estubar e ele vem para fazer broncoscopia para a gente ver se vai ter que realmente fazer a traqueostomia. Todo mundo tinha certeza que ia ter que fazer 3 meses de intubação. Qualquer um de nós, se for para o CTI, uma semana tem que fazer traqueostomia. Tinha 3 meses. Muito bem. Aí eu falei com ela, esse fim de semana sou eu que estou aqui. Sábado e domingo é meu, sou eu que vou estar no CTI. E falei, vamos rezar mais. E Nossa Senhora entende, nos escuta. Rezamos muito. Na segunda-feira, acabou a corrida de leite, nós fomos estubar a criança. E estava todo mundo, a fisioterapia, os médicos, todo mundo, os residentes. Porque todo mundo já estava disputando quem ia entubar de volta, né? Então, os residentes ficam enlouquecidos para treinar, queriam entubar. Já estava lá tudo preparado, carrinho de parada, estava tudo lá, porque a gente já sabia que a coisa poderia não ser boa. Mas nós estubamos a criança. E eu fiquei olhando para a equipe médica e da enfermagem, falei com o povo, gente, respira, porque a criança já respirou. Pode respirar, porque ela já respirou, né? E foi uma coisa tão encantadora, que a criança não fez nem um estridor. O médico chegou para fazer broncoscopia e falou, Filó, o que vocês fizeram? Ela não tem nada, ela não tem nenhum inchaço, ela não tem nenhum edema, ela não tem nem noção. Ela ficou entubada quanto tempo? Falei, 3 meses. Falei, não é possível. Falei, outras coisas que vocês não entendem. Não adianta ficar explicando, vocês não entendem, vai para lá. Mas foi Nossa Senhora, a intercessão dela. Isso foi na segunda. Essa mãe, quando entrou, quase enlouqueceu de ver a menina fora do respirador. Aí esperamos a terça, tudo bem. Na quarta, tudo bem. Nada, a menina estava maravilhosa lá dentro do CTI. Na quinta-feira, quando ela chegou, eu falei, hoje nós temos outra novidade. Ela falou, só vai me matar qualquer dia. Eu falei, vou não. Mas hoje nós temos uma outra notícia para você. Ela falou, qual? Vamos embora? Você está de alta. É espetacular, não é não? É espetacular. E sabem o que essa mulher fez quando eu falei isso? Ela ajoelhou lá dentro do CTI, pegou o terço e falou comigo, doutora Filó, eu jamais deixarei de rezar o terço todos os dias. E vou ensinar isso a quantos eu puder encontrar. Que a oração do terço fez na vida da minha família, na vida da minha filha. Então, o que eu estou contando para vocês, a gente não tem dimensão, porque o que Deus faz é extraordinário. É um pedido tão pequeno, é uma coisa tão pequena, em relação a tudo que acontece. Quando a gente reza o terço, só o terço, sem parar para meditar nada, dá 15 minutos. Se você rezar o rosário sozinho, sem meditar, ele dá 50 minutos que eu cronometrei para contar isso para vocês. Dá 50 minutos. Se você meditar, cantar, vai mais tempo. Mas então vocês passam muito mais tempo conversando com as amigas, olhando a internet. Isso aqui é de graça. Nossa Senhora não cobra nenhum valor para que a gente possa rezar o terço e ganhar as graças. Mas vou insistir de novo. Não reduzimos Maria a uma santinha. Ela é a nossa mestra, ela é a nossa mãe, ela é a nossa guia no caminho estreito, no caminho com dificuldade, mas ela conhece o caminho que nos leva até o Filho dela e que nos leva ao céu. Então vamos pedir a ela que alinhe os nossos cabelos desalinhados, para que a gente possa um dia ser apresentado ao Rei, para que a gente possa ter a veste certa, a alma certa, para que a gente possa chegar até Ele. Então que Nossa Senhora, hoje eu convoco a vocês para encerrar, que nunca vão pedir a Nossa Senhora a graça que ela vai pedir ao Filho dela por nós. A graça para que cada um presente aqui receba dela, que é a graça de rezar todos os dias o rosário. É uma convocação feita por Jesus ao coração de cada um de nós. Então que ela, que é a nossa mãe, que olha por nós, que esse momento ela possa interceder junto a Jesus, para que a gente possa receber essa grande graça de rezar o terço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.
Nós estamos em Belo Horizonte, lá no Nordeste. Está muito difícil. É difícil família longe. Os meninos ficam adoecidos, chorosos. Como é que eu faço? Eu falei, reza o rosário. Pode ser o terço, não? Eu falei, misericórdia, deixa eu explicar. Você está precisando da graça, está querendo barganhar. Larga de preguiça e reza o rosário. Mas o que mais? Mais nada, reza o rosário. Fala com Nossa Senhora de mulher para mulher. Já falei com vocês, ela é uma mulher, só que não tem pecado nenhum. Uma coisa louca. Mas ela nos entende. Reza o rosário. Aí passou uns meses, ela me ligou. Ô Filó, e não é que funciona mesmo, Filó? Meu marido conseguiu um emprego em Belo Horizonte e voltou, foi transferido. Então, não existe nada que vocês peçam a ela. Nada que a gente não consiga pela força da oração. Até hoje, até esse momento que eu estou falando com vocês, eu nunca ouvi nada que Nossa Senhora não tenha intercedido. Mesmo diante daquelas pessoas que não sabem nem ler. Então, lá no hospital, a gente lida com a população, muitas vezes analfabeta. Nosso povo é muito pobre. Eu lido com o SUS, né? Trabalho na Santa Casa, com todo orgulho da minha vida. A gente lida com 100% SUS. Mas às vezes as mãezinhas não sabem ler. E muitas vezes elas não sabem nada. Às vezes elas me cercam no corredor e falam, doutor, vão lá rezar para minha filha, o que eu rezo? Eu falei, o terço, o rosário. É só, eu não sei. Eu não tenho terço. Por isso eu já tenho uma coleção de terço que eu vou entregando. Mas como é que eu rezo, se eu não sei ler? Não, assim, ó, na conta grande você reza o Pai Nosso, nas pequenas você reza a Maria. Nossa Senhora entende. E eu poderia ficar aqui contando para vocês quantos milagres eu presenciei pela oração do terço. Quantas vezes a ciência disse não e a vida disse sim. Deus disse que era para manter. Quantas vezes? Né? Então, eu vou contar um caso que talvez vocês já lembrem de eu ter contado dele, que era uma mãezinha, teve gêmeos, e uma das crianças ficou conosco no CTI com problema de coração gravíssimo. Mas era gravíssimo. Então a neném era muito desnutridinha, não tinha força para nada, para mamar, para nada. E a outra gemelar ficou em casa com o pai, no interior. E essa neném, nós conseguimos levá-la na graça de Deus para a cirurgia. Ela conseguiu estar lá, mas não conseguia recuperar. E um dia essa mãe virou para mim e falou assim, doutora Filó, eu não aguento mais. Já tinha 3 meses de internação no CTI. Não era 3 dias, 3 meses. Eu não aguento mais. E aí no dia seguinte eu cheguei, quando eu fui dar as notícias, ver os pais. Eu falei com ela, ontem você falou comigo que não aguentava mais, então eu trouxe uma arma para você. Ela falou, que é isso, doutor Filó? Aí eu falei com ela, abre a mão que eu vou te dar a arma. Aí dei o terço para ela. Falei, essa é a maior arma que eu conheço na minha vida. Eu não conheço outra igual. Aí ela falou, mas eu não sei rezar, doutora Filó. Eu falei, mas eu vou te ensinar a rezar. E aí... E ela falou comigo, mas eu não sei rezar, eu não sei, não entendo esses mistérios, não entendo. Falei, mas Nossa Senhora não vai pedir isso para você, não? Você vai rezar, eu não estou conseguindo dormir, doutor Filó, essa menina não sai do respirador. E eu sei que você já tem que fazer traqueostomia, né, minha filha? E tudo mais, eu não estou dando conta. Falei, quando você for rezar, você fala com Nossa Senhora, é de mãe para mãe, fala com ela, me ajuda minha filha. E aí eu falei, estou perdendo o tempo de madrugada. Eu falei, nada, a hora que você perdeu o sono, vai rezando. E só um parêntese, existe um movimento na igreja de umas freiras, que todos os dias, à meia-noite, elas começam a fazer adoração ao Santíssimo pelas mães cansadas. Isso é maravilhoso. Elas ficam em adoração. Eu fico imaginando quantas mães ela alcança, que é aquelas mães que passam noite e dia no hospital. As mães das crianças especiais. Então elas fazem adoração pelas mães cansadas, né? Você vê que a igreja é uma comunidade, uns vão rezando pelos outros para que a gente possa andar, né? Então eu ensinei ela a rezar. Ela falou, mas eu vou saber, vai. Pai Nosso, você sabe rezar? Sabe. E Ave Maria sabe rezar? Sabe. Só a Rainha sabia mais ou menos. Eu falei, nós vamos entender, Nossa Senhora vai ajudar. Essa mulher começou a rezar todo dia, o dia inteiro, eu vi ela com o tercinho na mão. E a menininha começou a melhorar. A dieta começou a dar certo. Ela não tinha força nem para respirar, não tinha músculo. Ela foi melhorando, eu falei com o povo, essa menina está melhorando. Essa menina está melhorando. Aí chegou uma quinta-feira, eu falei com ela assim, essa menina só melhorou muito. A infecção está controlada, ela está ganhando peso. Então, nós vamos estubá-la segunda-feira. Hein, doutora Filó? Dobre o terço. Vamos rezar mais. E eu falei com ela, eu já combinei com um broncoscopista, ele vai estar aqui na Santa Casa na segunda-feira. Nós vamos estubar e ele vem para fazer broncoscopia para a gente ver se vai ter que realmente fazer a traqueostomia. Todo mundo tinha certeza que ia ter que fazer 3 meses de intubação. Qualquer um de nós, se for para o CTI, uma semana tem